que eu creio que resume bem aquilo que poderíamos dizer que é o Antigo Testamento, tá certo? Ou a Antiga Aliança. Vamos abrir aí o primeiro texto da Bíblia que você aprendeu quando criança, ou que as criancinhas já aprendem e que já decoram. Você que é casado e tem já filhos, o primeiro versículo que você talvez tenha ensinado para o seu filho foi esse. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Qual é o versículo aí? Qual é o texto bíblico? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Temos aqui o fundamento daquilo que nós chamamos de criacionismo. Porque em contrapartida ao criacionismo nós temos o evolucionismo, não é? Que é essa teoria de Charles Darwin, o pai dela, portanto, é o Charles Darwin, que vem nos dizer que nós estamos, na verdade, evoluindo e que o mundo não surgiu da forma como nós falamos ou como a Bíblia descreve, mas sim foram processos e de repente aconteceu um Big Bang, uma explosão e tudo caiu no seu devido lugar, de maneira que o homem, dentro de uma seleção natural, é fruto de uma evolução. Mas isso ensina-se para as nossas crianças, os nossos filhos estão aprendendo isso, não é? Mas a Bíblia, o primeiro versículo já começa a descortinar para nós essa verdade maravilhosa, gloriosa, na qual a nossa fé está fundamentada nela, que é o criacionismo. O sujeito da ação, que já começa o primeiro versículo da Bíblia, nessa visão gramatical, é Deus. Deus é aquele que é a causa da criação, que faz surgir o universo, que faz surgir os céus e a terra. Você percebe aí que o texto já diz no princípio. Esse princípio é um princípio que vai além da nossa compreensão. Na verdade, é um princípio que tem muita crítica em cima também e cresce em milhares e milhares de anos-luz para poder chegar até a realidade do que nós vivemos. Mas é bem verdade que a palavra hebraica aí, berit, para princípio, ela nos convida a olharmos para além da nossa compreensão. Vai milhares realmente de anos. Não creio que a Terra seja tão antiga como se coloca, através dos estudos de carbono 14 e tal. Já ouviram falar sobre isso? Sim? Ok? Discute-se quanto à idade da Terra. Eu não entendo que tenha esses milhares de anos. De acordo com os ensinamentos bíblicos, até na perspectiva nossa, reformada, alguns defendem que a Terra não tem mais do que 10 mil anos. Mas coloca-se milhares e milhares. Não é o nosso caso de discutir sobre essa questão, é só para informação de vocês. Mas é bem verdade que, no princípio, foge à nossa compreensão. É um princípio que vai além do nosso tempo, da nossa compreensão, da nossa percepção. João tentou reportar a esse texto, tentando adentrar um pouco mais na compreensão disso, mas ele usa a mesma terminologia. O Evangelho de João começa o primeiro versículo dizendo o quê? No princípio era o verbo. Percebeu que tem o mesmo início? No princípio. Nós vamos estudar a teologia do Novo Testamento e, se der tempo, a gente vai falar sobre essa comparação que João faz. João é esse escritor maravilhoso que adentra no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança e começa a fazer os paralelos dentro do seu Evangelho a respeito de Jesus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
João começa a descortinar desde o capítulo 1 de Gênesis, dentro da teologia do seu evangelho, fazendo a costura. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso tempo. Mas o verbo por excelência no versículo 1 de Gênesis é o verbo criar. Esse verbo criar é um verbo muito interessante, porque na verdade que significa criar, criar do nada. É a criação do nada. Parar. No latim é a expressão ex nihilo. Ex nihilo. Criar do nada. Deus criou todas as coisas sem matéria-prima. Deus não agiu na criação como um artesão que já pega uma matéria-prima e depois dá forma a ele. Deus, na verdade, criou e criou sem matéria pré-existente. É isso que esse verbo nos ensina. O verbo barar, certo? É a criação do nada. É a criação ex nihilo. No princípio... Oi? Hebraico. Não, lá de cima. Aqui é a transliteração desse. No hebraico? Hebraico. Barar. É o verbo barar. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a criação ex nihilo. Então, temos aqui esse versículo já nos convidando a observarmos a grandeza do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus. A criação, então, tem um Deus pessoal. No princípio, Deus. Deus é aquele que dá início, é aquele que origina, é a fonte, de onde todas as coisas surgem. Surgem do nada. Este é o nosso Deus. Deus é um Deus pessoal, é o Deus criador, é o Deus cujo poder é incomparável, para poder fazer surgir do nada todas as coisas, céus e terra. Percebam, por favor, o plural céus. Moisés não está dizendo que Deus criou o céu, mas é os céus, é plural. É plural. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade, porque no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia, mas que foi até ao terceiro céu. Então existe mais do que um céu. Se ele foi até o terceiro céu, e o texto está dizendo que no princípio criou Deus os céus, plural, e a terra, então é porque existe mais do que um céu. Vamos explicar isso. O primeiro céu é este, quando nós alçamos os nossos olhares acima e vemos o manto azul, é este céu atmosférico. O segundo céu está para além das nuvens, onde estão os planetas, as constelações. E o terceiro céu? O lugar onde Deus habita, o lugar para onde nós estamos indo, né, irmão? Então, por isso que existe esse plural, os céus e a terra. O nosso Deus é aquele que inicia todas as coisas, dá início a todas as coisas, sustenta todas as coisas. Por isso nós rejeitamos várias ideologias ou vários princípios. Se Deus é o criador de tudo, né? Se Deus é o criador de tudo a partir do nada, a partir do zero, esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus criador. E ao mesmo tempo que ele cria todas as coisas do nada, ele continua sustentando todas as coisas. Ok? Rejeitamos então, se ele sustenta todas as coisas, rejeitamos aquilo que é chamado de deísmo. O que é o deísmo? Exatamente. Deus cria e abandona a sua criação,
como um grande relojoeiro que dá corda e deixa tudo. Nós também desprezamos ao princípio do panteísmo. O que significa panteísmo? Deus é tudo e tudo é Deus. Pantos, tudo, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Muito bem. Tudo bem até aqui? Estamos caminhando, ok? Nada novo? Nada novo? Tudo bem? Pensemos então um pouco mais nisso aí que eu acabei de falar. Deus criou todas as coisas. Na sua criação temos o mundo visível e o mundo invisível. No mundo visível, podem citar algumas coisas para mim do mundo visível? Mundo visível? O que nós podemos citar? Natureza. Plantas. O que mais? Fauna, flora. O homem. Você, né? Você é visível, não é? Computador, tal. Mundo invisível. Oi? Anjos. O que mais? Anjos bons ou maus? Os demônios. O que mais? Mundo invisível. Nós não enxergamos. Estamos vendo. Oi? Isso. Sentimentos, etc. Ok? A minha pergunta é: qual destes dois mundos Deus pertence? Mundo visível ou mundo invisível? Quem crê que pertence aos dois mundos, levanta a mão. Quem tem opinião diferente? O que você pensa? Deus vive no invisível e participa do visível. Deus vive no invisível e participa do visível. Alguém mais pensa diferente? Qual dos dois mundos Deus pertence? Já estudou lá no cara. Deus não pertence nem ao mundo visível nem invisível. Deus é o incriado. Tudo aqui é criado. Tudo aqui é criado. Então ele não pertence. Mas ao mesmo tempo ele é o Deus que gerencia, é o Deus que governa, é o Deus que supervisiona todo o mundo visível e invisível. Correto? Deus é o incriado. Ninguém criou Deus, ele por si mesmo existe. É o atributo chamado atributo da autonomia. Deus é autônomo. Existe por si mesmo. Não precisa de ninguém, de nada, para que possa se autossustentar e viver. Ele faz todas as coisas de acordo com o conceito da sua vontade. Ok? Tudo bem? Vamos avançando? Vamos observar um pouquinho aqui, agora, sobre uma breve introdução ao estudo daquilo que eu chamaria que é o coração da Bíblia, ou o coração do Antigo Testamento, naquilo que nós estamos aqui estudando. Mas entendo que este tema é um tema que perpassa toda a Bíblia, e se nós entendermos bem este tema, eu creio que nós vamos entender toda a Bíblia, ok? Uma breve introdução sobre o quê? Sobre o quê? Pacto. O que significa pacto? Aliança. Pacto é aliança? Que aliança é essa? Acordo é aliança? Hã? Vou fazer um acordo aqui. Estão fazendo aliança? Alguém disse alguma coisa ali? Aliança requer
Quebra? Nós somos quebradores de pacto. Este ano você, quando estava, todos nós aqui, quando estávamos na passagem do ano, nós falamos assim: oh Deus, esse ano vai ser diferente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Olha para você ver. Vê quantos que nós já quebramos. Vamos lá em algumas definições necessárias para a gente estar situando melhor. Pacto, aliança e testamento. Qual a diferença entre pacto, aliança e testamento? Pacto é a mesma coisa que aliança. Só coloquei ali para poder criar um suspensezinho em vocês. Mas na verdade, quando você está pactuando com a pessoa, você está entrando em aliança com ela, certo? Porque sobretudo o pacto, ele tem esse elemento novo que você falou, Josi, é o derramamento de sangue. A palavra aliança no Antigo Testamento é uma palavra muito forte, muito poderosa. É a palavra berit. Berit significa chamar Deus por testemunha. Chamar Deus por testemunha. Evocar a sua presença. Evocar Deus naquele ato onde você está se comprometendo com alguém. Geralmente nós fazemos aliança e fazemos com alguém. Certo? Agora, a palavra então é essa. Quando no Antigo Testamento, quando os profetas não tinha ninguém para poder fazer aliança com eles, eles evocavam até mesmo os montes. Ó tu, ó montes, vocês são testemunha. Eu tomo como testemunha aqui esse altar diante de Deus, de que de fato eu estou falando a verdade. Então, você encontra isso dentro dos profetas, ok? A palavra então, aliança é pacto, ou pacto é aliança. Agora, pacto e aliança não é a mesma coisa que testamento. Alguém saberia dizer para mim qual é a diferença entre pacto e testamento? O que é um testamento? O que é um testamento? Testamento é uma espécie de promessa, de herança que a pessoa deixa para alguém. Que é validado só após a sua morte. Pronto, agora você falou. Ok? O testamento só é validado após a morte, que é a expressão de última vontade. Ok? E aliança? Qual é o momento em que a aliança é validada? Quando duas partes entram em acordo. Acordo é aliança? Duas partes. Eu que conheço isso. Nós entramos em acordo, vamos aliançar. Nós fizemos acordo aí. Vamos aliançar, vivemos juntos até o resto da nossa vida. Então, como é que você chama, irmão? Sério. Célio. Então, Célio, eu gostaria que você observasse um pouco melhor. O acordo não está dentro dessa perspectiva, é mais forte. Ainda que eu entendi, está correto, você não tem nada errado com você, daria 10. Agora, a questão é que, quando se fala em acordo, parece que se coloca cláusulas condicionais. Condicionais. Então, e casamento, já que você tocou, casamento não tem cláusulas condicionais. Eu vou te amar se você não ficar gorda, se você não ficar careca. Então, o testamento ele só é validado como expressão de última vontade após a morte do testador. Aliança não. Aliança, o derramamento de sangue acontece antes, no momento que acontece o pacto, no momento em que é aliançado, no momento em que realmente as partes se unem. Então, o testamento é após a morte e a aliança é antes da morte do testador, ok? Tudo bem? Esse tempo aí é importante. Por quê? Porque você vai ler aqui, ó,
que aliança é um pacto, mas aliança não é um testamento. Então, por isso que é melhor nós chamarmos o Antigo Testamento de Antiga Aliança. Já que vocês concordaram aí de que o testamento não é uma aliança, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vamos definir aliança de uma forma assim bem bacana agora. Aliança é um elo. Aliança é um elo de vida e amor. Aliança é um elo de vida e amor em que as partes se comprometem. Vamos pegar aí sua expressão então. A serem fiéis até o fim. Espera-se, portanto, que esse elo seja inquebrável, certo? Espera-se, portanto, que esse elo seja inquebrável e que essa vida seja para sempre, certo? E para poder administrar esse elo de vida em que as partes se comprometeram, é necessário que tenha amor, que tenha sido feito na base do amor. Ok? Por isso que quando Israel desviava da presença de Deus, Deus vinha e falava que eles tinham quebrado a aliança. Exatamente. Na verdade, você acabou de citar aí, como é que você chama? Anselmo. Na verdade, a expressão que podemos traduzir quando havia esse rompimento era exatamente isso: cortar a aliança. Quando alguém entrava com um pacto com alguém, né? Até há pouco tempo a gente usava muito isso, né? A pessoa, quando fazia um acordo, fazia um pacto, fazia uma aliança, chamava alguém para poder cortar. Corta aqui, né? Então, dá a mão aqui, cortamos a nossa aliança. Isso significa que a gente estava entrando nesse relacionamento com a pessoa de maneira que estava selado para sempre aquele relacionamento, né? Então, quando Israel quebrava a aliança, é exatamente essa a expressão: estava cortando a aliança, ok? Então, já que você colocou isso aí, vamos observar aqui Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo de número 12 em diante. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Versículo 17: e sucedeu, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareio fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, tal.
Perceba, nós saltamos o versículo aí, mas Abraão foi chamado por Deus e Deus fez uma aliança com Abraão. Porque se você observar direitinho, nós, dentro da Bíblia, nós não vemos o homem fazendo aliança com Deus. Quem toma a iniciativa de fazer aliança é Deus. É Deus que faz aliança com o homem. Mas é claro que nós também temos a nossa contraparte e Deus espera que nós arquemos com as nossas consequências e com as cláusulas dessa aliança, desse pacto, a partir do momento em que Ele fez aliança conosco. Certo? Ele espera de nós essa reação, que nós também sejamos fiéis. Mas o maravilhoso é que se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel na sua aliança. Né? Interessante que sempre é o homem que quebra a aliança com Deus. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Deus divorciou de Israel por breve tempo e tornou voltar. Separou, não divorciou, separou e torna voltar. Você vê que Deus nunca divorciou para sempre do seu povo, mesmo sendo infiel, né? Mesmo sendo o povo infiel. Oi? O de quê? Um concerto. Um concerto. Parece que consertou alguma coisa, né? Ainda mais se é com S, né? Não é isso? E dentro da nossa língua, que sendo com C, você fala com a pessoa que toca no conservatório, vai ter um concerto hoje, pensa que vai ter uma apresentação da orquestra, né? Então acho que melhor aliança ou pacto. Ainda que foi usado com esse sentido, né? Não joga a Bíblia fora, não. Mas deixa. Anteriormente poderia ter tido uma aliança e o Deus não ter desistido, né, de Israel, né, voltou a fazer um concerto com C. Porque um concerto, na verdade, um concerto com S. O concerto seria esse do conservatório, né? Certo. Mas seria assim, logo após a primeira aliança, né? Você falou logo após a primeira aliança. Deus fez quantas alianças com o homem? Pois é, mas Deus fez quantas alianças com o homem? Quantas alianças Deus fez com o homem? Nós vamos andar daqui a pouquinho aqui, certo? Daqui a pouquinho nós vamos andar nisso aí. Mas de antemão já quero adiantar para vocês. Deus só fez uma aliança com o homem. Uma. Só uma. O restante são todas renovações dessa aliança com vários mediadores. Vamos ver isso daqui a pouco. Até chegar em Jesus. Consertando a vida, né, irmão? Continua fazendo. Certo. Agora, voltando aqui, eu citei o capítulo 15 de Abrão, de Gênesis, que fala sobre Abrão, e daqui a pouco nós vamos reportar a ele novamente, mas eu já quero adiantar o seguinte. Deus falou com Abraão que iria dar a ele a descendência, iria dar a ele a terra, iria dar a ele um lugar extraordinário e que a sua geração seria peregrina, mas que seria vencedora, em outras palavras. Esse tempo duraria 400 anos, o povo iria ficar debaixo do regime do Egito, mas depois Deus iria libertá-los e o povo seria vencedor. Deus disse isso para Abraão, falando com ele, depois Deus disse assim: isso é tão verdade, Abraão, que eu estou te falando, e vou garantir a minha palavra, que você, nessa hora, está entrando comigo em aliança. Estou fazendo uma aliança com você. Abraão foi lá, pegou pombinhos, animais, partiu e colocou em cima do altar. E quando Abraão colocou em cima do altar, sangue foi derramado, é claro. Aí a questão do derramamento de sangue, dessa aliança. E quando quando colocou em cima do altar, Deus, quando já estava terminando
o dia, perceberam? Deus veio como? Através do fogo, manifestou simbolicamente através do fogo e passou entre as partes dos animais. Quando Deus fez isso, nós cantamos Meu Deus por si jurou, o hino 21 do Inário Presbiteriano, né? Meu Deus por si jurou. Por que Deus passou aí entre os animais? Porque ele estava dando a sua palavra, irmão, estava dando a sua palavra de que ele seria fiel em cumprir as ordenanças da sua palavra e da sua aliança, de maneira que, se ele não honrasse o compromisso do que ele estava falando, o que aconteceu com os animais poderia acontecer com ele. Deus estava dando a sua palavra, e ele não tinha ninguém para poder, quando nós fazemos aliança, nós fazemos entre pessoas, nós fazemos entre iguais, entre os nossos pares, não é verdade? Com quem que Deus iria fazer aliança, alguém que fosse igual a ele? Não tinha ninguém, não tem, é o único Deus, por isso ele jurou por si mesmo, ele está dando a sua palavra por si mesmo. Não tinha mais ninguém para poder jurar. Ele jurou por si mesmo de que ele seria fiel à sua aliança, fiel à sua palavra, certo? E o que aconteceu com os animais, de desfragmentar, né? Abraão desfragmentou os animais e colocou as partes, ele passou no meio. Essa desfragmentação, se caso o povo, os descendentes de Abraão, não fosse também fiel, eles também estariam sujeitos à desfragmentação. Isso aconteceu na história ou não? Aconteceu. Porque Israel acabou se debandando, não foi fiel à aliança, e Deus permitiu até cativeiros, Deus permitiu o rompimento de Israel, as 2 tribos e as 10 tribos, as tribos do norte, as tribos do sul, certo? E o povo com Roboão se desfragmentou, porque Deus também estava cumprindo a sua aliança, as cláusulas da sua aliança. Ele seria fiel, e se caso ele fosse infiel, aconteceria, ele está dando a prerrogativa de que acontecesse com ele o que aconteceu com os animais. Mas se a outra parte também não cumprir, iria acontecer com ela. E foi o que aconteceu exatamente com a descendência de Abraão, dos cativeiros e a desfragmentação, até chegar aos dias de hoje. Israel não é uma nação unida. É só ligar a televisão, todos os dias tem guerra naquele país. Ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de falar, de participar? Só eu que falo? Tudo bem? Podemos caminhar aí um pouco mais? Então, aliança é um pacto, mas aliança não é um testamento, porque na aliança o testador morre antes, e no testamento só é validado como última vontade após a morte do testador. Aí é que pode abrir o testamento. Como eu disse, as alianças de Deus são uma só. Deus só fez uma aliança com o homem. Com Abraão, na verdade, não é a primeira aliança. Nós vamos ver que a primeira aliança foi com quem? Adão. Com Abraão e com os demais, nós vamos ver quem são esses mediadores. Na verdade, são renovação da aliança. Deus renovando a sua aliança. Agora, as modalidades são diferentes. Olha o símbolozinho lá da diferença, né? Eu não estou falando em modalidades, a forma como foram operadas essa dimensão e esse crescimento da aliança. Não. As modalidades foram diferentes, mas a aliança foi só uma. As operações foram diferentes, os mediadores foram diferentes, com quem Deus renovou a sua aliança foram diferentes, a partir
do crescimento da revelação. Mas a aliança é uma só, ok? Estão copiando aí para eu poder explicar um pouco melhor? Querem copiar primeiro? Ok? Na verdade, o que vocês estão copiando aí são estudos e mais estudos também dos scholars, né, dos estudiosos, dos teólogos. Eles se debruçam em cima disso aí. Nós, na verdade, temos que tipo de pacto dentro da Bíblia? É um pacto de obras e da graça? Ou são, na verdade, alianças pré-criação e pós-criação? Ou nós estamos diante da velha aliança e da nova aliança? Os debates se acaloram cada vez mais em cima disso aí. Mas vocês percebam, por favor, no ponto 1 aí, alianças pré-criação versus a aliança pós-criação. Há quem entenda que, na verdade, Deus fez conosco uma aliança antes da criação. É claro que nós não podemos desprezar essa grande verdade. Deus nos amou antes da fundação do mundo, diz Paulo, é ou não é? Deus nos amou antes da fundação do mundo. Mas na Bíblia você não tem claramente dito que Deus adentrou em uma sala, a Trindade Santa, e eles traçaram um plano e que decidiram realmente que a coisa seria assim. Você não tem isso claramente na Bíblia. Você tem por inferência, nós dizemos não. Se Deus nos amou na eternidade, se Deus tem um plano para as nossas vidas desde a eternidade, então nós entendemos que Deus idealizou esse plano na eternidade. Mas isso é coisa nossa. Isso é a teologia nossa. Isso é entendimento daquilo que podemos apurar das Escrituras. Mas você não tem um texto dizendo isso, porque parece-me que Deus não perdeu tempo para poder estar traçando, dizendo que vai ser assim, 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 assim. Porque, na verdade, ele já idealiza tudo. Nós é que ficamos pedagogicamente dizendo, Deus deve ter dado esse passo assim, assim, assim. Agora, na cabeça de Deus, quem é Deus? Deus idealiza a coisa, né? Haja luz e houve luz. A coisa acontece instantaneamente, imediatamente. Então, não me parece que Deus tenha perdido um tempo para poder analisar tudo e dizer, agora vamos executar esse plano. Ele já fez o plano de uma forma atemporal na nossa compreensão e já traçou isso. Deus tem um plano eterno? Tem, mas não que tenha perdido tempo para estar elaborando esse plano. Porque Ele é Deus. Nós é que entendemos que a coisa foi assim. Bom, então existem pessoas, existem estudiosos que entendem que nós podemos dividir, falar na Bíblia ou falar do Antigo e do Novo Testamento como sendo uma aliança pré-criação e pós-criação. Deus tem um plano eterno antes de Gênesis 1:1 e a partir de Gênesis 1:1 Deus tem um outro plano. Duas modalidades diferentes de ação. Outros dizem não. O que na verdade temos é uma aliança das obras e aliança da graça. Na verdade, esse é o que tem mais prevalecido até hoje. Nós dizemos que existe um pacto das obras e existe um pacto da graça. Ok? Deus disse ao homem, de toda árvore do jardim comerás. Como é que é? Mas de toda árvore do jardim comerás. Mas... isso, não comerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, é
mal? Como é que está o texto aí? Mas da árvore do conhecimento e do mal? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Se a gente for olhar, alguns dizem, não é a melhor tradução, bem e mal, porque fica tendo a impressão de que o homem estaria conhecendo tanto um quanto ao outro proporcionalmente, uma vez que estão ligados aqui, ó. Uma coisa e outra. É diferente uma coisa ou outra. Então, a melhor tradução é bem ou mal. Porque antes da queda, o homem conhecia só o bem. Depois da queda, o homem passou a conhecer só o mal. Então, não é como o padre Fábio de Mello canta: todo homem é bom. Porque depois da queda, o homem passou a conhecer o mal. O seu pêndulo é para o pecado, é para o mal. Só Jesus é que faz esse retorno aqui, né? Para que o homem possa sair da maldade e ser restaurado para o bem. Então, Deus fez uma aliança com o homem, um pacto de obras e um pacto da graça. Assim entendem alguns estudiosos. Por quê? Porque no dia que comeres, certamente morrerás. O homem comeu. O homem morreu, sim ou não? Morreu? Morreu? Mas Deus disse que no dia que comeres... Certamente morrerás. Também a melhor tradução é morrendo morrerás. Porque fisicamente o homem não morreu diante de Deus. Fisicamente, instantaneamente, não. Morreu espiritualmente, que vocês disseram, e é verdade. Mas, a partir daquele momento, o homem já tinha recebido aí a chancela da morte. E aí, então, o homem morrendo morreria. Aos pouquinhos iria morrendo. Por isso que nós já nascemos morrendo. Como a flor bonita que viceja, mas a partir do momento que é colhida, ou passa-se o tempo, você vai vendo que ela vai murchando, não é verdade? E nós também vamos murchando, é ou não é? Nós estamos murchando? Em Muxiba. No dia que comeres, certamente morrendo morrerás. Morrendo morrerás. Certo? Então alguns dizem não. A melhor interpretação é essa. Aliança das obras, no dia que comeres, certamente morrerás. E o homem morreu. Mas aí vem a graça, que restaura este homem e lhe dá ainda condições de caminhar, de sonhar e de ser restaurado. Restaurado, ok? Exatamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Veja só. Outros dizem não. É melhor falarmos sobre velha aliança e nova aliança. Velha aliança, porque tinha todas as implicações sobre a velha aliança, nas modalidades, principalmente as implicações da lei, a lei cerimonial, a lei civil, né? E então é melhor falarmos de velha aliança, porque com Jesus temos uma nova aliança, ok? Bom, isso é só para informação de vocês. Tudo bem aqui? Ok? Vamos observar então alguns elementos do pacto. Deus fez conosco um pacto.
A palavra Deus que aparece no primeiro versículo da Bíblia é Elohim. Repita aí. Elohim. Rim, gutural. Rim. Elohim. Né? Os elementos que aparecem dentro da Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, eles poderão ser vistos aqui agora nessa perspectiva do pacto. O pacto foi feito por Elohim, Deus fez conosco um pacto, e essa expressão para o nome de Deus é claramente dito para nós que Deus, no princípio criou Deus, é o plural da majestade, Deus, plural da majestade. E a palavra que aparece lá é Elohim, não é El Shaddai, não é Yahvé Adonai, etc, etc. É Elohim, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. E o que significa Elohim? Aquele que tem o domínio, criando, ordenando, separando, o que mais? Determinando e estabelecendo a forma como a criação deveria ser e portar-se diante dele. A forma como o Gênesis relata a criação mostra ao leitor da narrativa que Deus independe de qualquer causa, conselho ou autoridade externa para realizar o seu trabalho soberano. O texto simplesmente pressupõe essa realidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não dá explicação de nada. A Bíblia não está aí para poder explicar como foi, como que Deus surgiu. A Bíblia não quer, não é um livro de ciência pronto para poder dizer e explicar tudo conforme o homem quer. Já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto final. Ponto final. Esse Deus Todo-Poderoso que toma soberanamente a iniciativa de criar da forma como Ele quis, do jeito que Ele quis, o mundo como Ele quis, os planetas como Ele quis. Ninguém foi o conselheiro de Deus, nem lhe perguntou o porquê que está criando assim, o porquê que Deus está deixando de fazer assim e assado. Por isso Paulo cantou isso em Romanos 11, 33 a 36, é ou não é? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem, pois, lhe deu a ele? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem esteve lá com Deus para poder estar falando como ele deveria fazer ou deixar de fazer? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, porque dele a fonte, por meio dele é a providência de sustentação de todas as coisas, e tudo retorna para ele. Saiu dele, vive por meio dele, e quem não vive por meio dele tem uma vida desgraçada, miserável, por meio dele, e para ele retorna todas as coisas. Por isso, só lhe deu glória, tudo para a glória de Deus. Querem copiar isso aí? Vale a pena? Vamos passar para frente? Cada nome de Deus que aparece na Bíblia aparece de uma forma diferente, porque dentro do contexto se explica o porquê do emprego daquele nome. Não é simplesmente para poder dizer que Deus tenha mais um nome. É porque não se dá para poder definir através do nome quem é Deus. Quando você fala o seu nome, ou quando alguém fala o seu nome, você está definindo quem é essa pessoa,
Mas Deus é indefinível. Não dá para nós falarmos que Deus é assim e nada mais. Deus age assim, como é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus age assim, como é o Elion. Mas, dentro daquele princípio, daquele contexto, é um princípio de revelação. Não é apenas surgindo mais um nome. Não é. É porque dentro daquele contexto tem o porquê que o nome está aparecendo ali naquele contexto. É um princípio revelacional. Deus quer mostrar algo através do seu nome, dentro daquele contexto onde aparece o seu nome ali. Certo? Por isso, já começa o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Elion. Elion é a expressão daquele que é soberano. Já começou criando o soberano, criou todas as coisas. O inigualável, o incomparável, começou criando todas as coisas. Ok? Podemos avançar? Depois copiei aí de alguém. Ok? Nós estamos vendo então elementos do pacto. Qual é o primeiro? Soberania. Qual é o segundo? Sustento. Da mesma forma como criou, na sua soberania e poder, Elohim também sustenta o que criou. Como é que nós chamamos isso aí na teologia? Qual é esse princípio aí? Que doutrina é essa? Do Deus que sustenta todas as coisas. Como é que chama essa doutrina? Copia então que eu vou falar. Como é que chama a doutrina que diz que Deus, o Deus que criou, sustenta todas as coisas? Monoteísta não. Não, assim, é o Deus, né? Seria. Ah, tá. Não. Como é que chama a doutrina que diz que Deus sustenta todas as coisas? A doutrina da providência. Doutrina da providência. Não, só para poder ilustrar um pouquinho isso aí. Pronto? Tem uns que copiam, na hora ele e Deus sabe. Depois, só Deus. Tudo bem? Só para escrever um pouquinho. Qual é a doutrina que diz que Deus então sustenta todas as coisas? O Deus que cuida de tudo, o Deus que está governando todas as coisas, providência. A palavra providência é uma palavra que vem do latim, provedere. Provedere. Assim para poder vocês compreenderem. Provedere. Providência vem de provedere. Ok? Pro é antes, ou não é? Hein? Vedere, de onde vem a palavra vídeo. Está sentado aí? Posso falar aqui? Está sentado aí? Posso falar isso aqui? Amém. A sua vida e a minha vida já passou diante de Deus como um vídeo há muito tempo. Tudo que acontece com a sua vida e com a minha vida, e com a vida do mundo, de toda a criação, Deus já viu como um vídeo antecipadamente. Ele já viu esse filme. Entendeu? É isso que significa a palavra providência.
Deus. Salmo 104, a beleza do Salmo 104, né? Que variedade, Senhor, na tua criação. Tudo, Senhor, sustenta, até os leõezinhos, os pássaros, o homem que sai pela manhã, à tarde volta, tem o seu sustento, a sua manutenção. Todos esperam de ti. Lembra do Salmo 104? Um outro elemento do pacto é relacionamento. Relacionamento. Outro elemento do pacto. Alguém pode ler Gênesis 2:18? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. 3:8 agora. 3:8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém das árvores do jardim. Ok. Você concorda comigo, irmão? Você, como é que você chama? Marcos, você concorda comigo que o homem nunca viu a Deus? Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar? É? Onde? Onde está escrito que ele via Deus? Não, não tem. Não tem texto nenhum que diz que o homem já viu Deus. Nem no céu nós vamos ver Deus. Vamos ver Jesus. Jesus é Deus. Só na forma teofânica, né? Você agora foi fundo, hein? O que é teofania? Por exemplo, Abraão, né? Sim. Os três homens, no caso. Um deles, na forma teofânica, é Sim, a manifestação de Deus. Falta tempo para a gente ver isso, né? Mas a teofania, Deus, fania, fanerou, manifestação de Deus, manifestação simbólica de Deus, né? Não é o próprio Deus, manifestação através do vento, através do fogo, etc, etc. Manifestação de fanerou, né? Do verbo. Então, veja só, nós estamos falando, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Homem algum jamais viu a Deus, diz a Bíblia. Viu a sua glória, a sua Shekinah, viu a manifestação da sua presença, ouviu a voz de Deus. Não está falando que viu Deus. Ouviu a voz. E se escondeu. Bom, um outro elemento do pacto é relacionamento. Veja então em Gênesis 3:8 que Deus criou o homem e o colocou dentro de um jardim paradisíaco, extraordinário, indescritível, lugar de gozo, lugar de prazer. Deus fez o homem reto. Eclesiastes diz isso para nós no capítulo 3, Salomão fala isso para nós. Deus fez o homem justo, Deus fez o homem reto. O homem mantinha um relacionamento com Deus extraordinário, era amigo de Deus, era parceiro com Deus, na nossa linguagem, né? O homem então tinha vínculos com Deus, elo de vida e amor, estabelecido no jardim do Éden, ok? Deus, todas as tardes, diz aí o texto, que Deus vinha e conversava com Adão. Tudo bem, Adão? Como é que foi o seu dia? Como é que você passou? E as coisas estão indo bem? Então Deus tinha essa conversa, Deus comunicava com Adão. A minha pergunta é, Adão estava no melhor lugar e estava com Deus. Quem está com Deus não precisa de mais ninguém, sim ou não? O homem está no jardim do Éden, no melhor lugar, o prazer, a alegria, a satisfação estão presentes. Deus criou o homem justo, criou o homem reto. Deus criou o homem de forma maravilhosa. Todas as tardes Deus conversava com este homem, tinha relacionamento com ele. E a minha pergunta é,
o homem estava no melhor lugar, desfrutando da comunhão com Deus. Quem está com Deus no melhor lugar, precisa de mais alguém presente? Mas quem está com Deus precisa de mais alguém? Olha só a cena, olha a cena, olha a cena. Um parente passou mal, alguém, ou um filho, ou uma filha, ou a esposa ou esposo, passou mal, você vai para o hospital, e aí a pessoa vai ter que passar mais tempo lá, vai ter que ficar uns 2 dias, as pessoas que foram com você foram embora, só está você sozinho, aí eu te ligo. Alô, meu irmão, tudo bem? Como é que está aí? Tem alguém com você? O que você responde? Não tem ninguém aqui comigo. Só tem eu e Deus. Mas espera aí, não está só você e Deus, não é? Não está bom? Então veja só. Vamos lá. Veja só. Deus olhou e viu que tinha um problema sério. O homem olhava para cima e tinha alguém que estava acima dele, Deus. O homem olhava para baixo e via que tinha alguém abaixo dele, os animais. Precisava de alguém que estivesse olho no olho, tete a tete, face a face, ombro a ombro. E aí então Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então o homem estava só. Mesmo tendo alguém acima dele, mesmo tendo alguém abaixo dele. Por que que não é bom que o homem esteja só? Porque queima demais o arroz, porque só sabe fazer miojo. Por que que não é bom que o homem esteja só? Veja só. Certo. Por que que não é bom que o homem esteja só? O que que Deus está combatendo aí sobretudo? A criação da mulher não é nesse texto, sobretudo, querendo nos ensinar sobre casamento. Gênesis 2,18 não está querendo nos falar só sobre casamento, está querendo nos falar sobre relacionamento. Porque, sobretudo, a mulher vem para poder suprir uma carência do homem, uma carência da solidão. Deus não nos fez para a solidão. Deus nos fez para o relacionamento. Cristianismo é conexão. Cristianismo é conexão. Agora, interessante que Deus então diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma atrapalhadora, ou para uma auxiliadora. Uma adjuntora, eu não falei atrapalhador, eu falei? A palavra homem no hebraico é ish. E a palavra diz aí que o homem, quando viu a mulher, depois que ele acordou, ele diz, essa é osso
dos meus ossos. Então, falar que a mulher é osso duro, está falando dele mesmo, que é osso dos meus ossos. Agora, a palavra no hebraico para homem é ish. A palavra para mulher no hebraico é ish. Ishá. Portanto, a mulher na vida do homem é um para respirar. Então, na verdade, percebam que a mulher no hebraico é um complemento na vida do homem. Tem a mesma raiz gramatical, apenas teve um complemento. É isso que é o propósito de Deus aqui em Gênesis 2:18, é que haja a complementariedade. Esse é o propósito maior do relacionamento, complementariedade, um complementando o outro. Por isso que não é bom que o homem esteja só, porque precisa do complemento, da parte melhor, não é verdade? Precisa da parte melhor. Hã? Bom, então, temos aí relacionamento. O último aqui, antes da gente ir para o intervalo, que alguém já disse, já terminou. O último elemento que a gente poderia ver aqui, dos elementos do pacto, é a responsabilidade. Ok? Posso explicar um pouquinho aí? Responsabilidade. Deus, quando fez o homem, o fez à sua imagem e semelhança. E se você for olhar dentro dos princípios que Deus deu ao homem, você perceberá que essas semelhanças refletem dentro daquilo que são os mandatos que Deus deu ao homem. Quais foram os mandatos que Deus deu ao homem? Mandatos. Deus deu ao homem o mandato social, cultural, o mandato espiritual. No mandato espiritual, já se diz, Deus fez o homem para viver em relacionamento com Ele. O propósito de Deus é que o homem estivesse andando, toda a criação, toda a raça humana pudesse estar andando com Ele. E tendo falta dEle, e desejando Deus, e querendo Deus, e saciando a sua sede em Deus. Por isso que Eclesiastes, no capítulo 3, diz que Deus fez o homem e colocou nele a eternidade. Cada um de nós carregamos a eternidade no nosso peito. E não será com coisas desta vida, dinheiro, sexo, fama, bens, patrimônio, que vai preencher essa eternidade dentro do coração do homem. Só preenche a eternidade dentro do coração do homem o eterno. Só o eterno. Só o eterno preenche a eternidade no coração do homem. Outros dizem, o homem tem um vazio que só Deus preenche. É a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Então Deus fez o homem para poder ter relacionamento com Ele. Por isso que Deus insiste em que o homem volte para Ele. Deus não desistiu desse homem. Após o intervalo vou falar sobre isso. Deus não desistiu desse homem, apesar desse homem cair, apesar desse homem pecar. Ok? O mandato social é exatamente desenvolver a sociedade, crescer, multiplicar, é família, é sociedade maior. Administrar a sociedade
Administrar a família na visão desta aliança com Deus. Deus fez a família para que cada família fosse uma família da aliança. A família do pacto. Tem família do pacto aqui nessa sala? Criando filhos para o Senhor, esposo e esposa diante de Deus. É a família da aliança. É a sociedade. E Deus também deu ao homem um mandato cultural, que é desenvolver o espaço onde ele está. Aquilo que na filosofia é chamado de ethos, a morada do homem. Nós desenvolvemos o nosso espaço, nós desenvolvemos a nossa cultura. Cada povo, cada um de nós, cada lugar tem a sua cultura. E essa riqueza, essa diversidade cultural é para glorificar a Deus e não para poder viver aí glorificando os orixás, as macumbas aqui, outra ali, os candomblés e os caboclos e as festas de agosto, e tem um tanto de coisa, não é? Isso tem que glorificar a Deus. Será que está glorificando a Deus cada cultura? O que está errado em cada cultura deve se trabalhar, deve ser mudado. Deus espera que a sociedade, que cada um de nós desenvolvamos a nossa cultura, mas uma cultura voltada para Deus. E aquilo que está errado na nossa cultura, quem transforma e muda é o Evangelho. A palavra de Deus é dada para mudar aquilo que é pecaminoso dentro de cada cultura. Por isso a Bíblia, não é ela que se adequa à cultura. É a cultura que tem que vir se adequar às Escrituras. E onde ela chega, ela tem que transformar essa cultura naquilo que está errado. Ok? Então, é isso que significa os mandatos, é isso que significa Deus dando ao homem responsabilidades. Então, nós como cristãos, somos os primeiros a nos preocupar com o meio ambiente, a nos preocupar com desmatamentos, a nos preocupar com extinção de espécies, a cuidar do espaço onde nós estamos, dos rios, das matas, etc, etc, etc. Não é só para Greenpeace, não é só para ONGs que se especializa em cuidar do espaço. Não. Eu e você, como crentes, devemos refletir na cultura a presença de Deus. A presença de Deus. Na sociedade. Mas não tem nada a ver comigo. As guerras, os conflitos, a fome, tem a ver com você sim, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. Porque Deus nos fez para refletirmos a sua imagem e semelhança também nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências e convivências. Vamos para o intervalo e a gente volta.